Existe uma informação preciosa sobre pensão alimentícia que você precisa saber e se atentar sobre isso. Eu sou a doutora Cristiane Goldstein, advogada familiar há mais de 15 anos e hoje eu vou trazer essa informação para você. Vamos junto! Essa informação tão preciosa que eu vou entregar aqui para vocês, que eu falo nos meus atendimentos, tá bem? Já vou pedir para você para se inscrever nesse canal, ativar o seu sininho e lá no final do vídeo vai ter os erros de gravação para vocês se divertirem um pouco, né? Porque o direito de família ele realmente lida ali com a questão familiar, os sentimentos, ressentimentos das pessoas, recomeço. Então, assim, para trazer uma certa leveza, lá no final vocês vão poder se divertir com os meus erros de gravação, tá bom? Então, fiquem até o final, mas vamos ao que interessa. Qual é a informação que eu pensei? Eu falei, gente, isso eu não posso deixar de colocar, de falar para as pessoas, inclusive os advogados que estão aqui me assistindo, né, também devem anotar isso, porque lá nos seus atendimentos, lá na hora de fazer as suas petições, será fundamental, ok? Então, vamos lá. Nós temos ali uma determinada hipótese. Em caso de emprego, um percentual. Em caso de desemprego, vincula-se a tantos salários mínimos ou a um percentual do salário mínimo, ok? Isso, senhores, é o que os juízes, Ministério Público, que está ali pelo interesse da criança, que ele coloca. Tá? Então, assim, a gente não pode deixar de citar, no mínimo, essas duas hipóteses, em caso de emprego e em caso de desemprego. Ah, tá bom, doutora, eu conheço isso, eu sei como faz e tal. Ok. Então, vamos à prática, vamos ao caso concreto, né? Um determinado cliente procurou, né? E lá pelas tantas do processo, ele decidiu, né, fazer um acordo, ok. E aí esse acordo ele trouxe lá que combinou com ela. Errei, gente. Combinou ali o valor de R$ 1.000 por mês, certo? E ali, ok, R$ 1.000 por mês. E aí eu virei para o meu cliente e falei assim, olha, os juízes, o Ministério Público não vão autorizar esse acordo. A gente precisa converter isso em salário mínimo, tá? Por quê? Por que, gente, que eles convertem? Porque todo ano o salário mínimo, ele tem o seu acréscimo, a sua correção. Então, é como se, né, fosse uma correção anual, que aquilo ali é feito de forma automática. Uma vez que você tem a pensão alimentícia vinculada ao salário mínimo, tá bom? Então, falei para ele, olha, primeiro que Ministério Público e juiz não vão autorizar isso, a gente vai gerar um retrabalho de ter que fazer uma nova petição, né, e tal. E numa outra situação, né, que eu coloquei, né, que eu acho que é a mais importante de todas, é que lá na minha petição eu coloquei da seguinte forma: em caso de desemprego, eles queriam pagar R$ 1.000 por mês, certo? Era o combinado. Então, em caso de desemprego, 75% do salário mínimo. E em caso de emprego, 20% do salário líquido, né, que é os descontos obrigatórios, salário bruto menos os descontos obrigatórios, tá? Não podendo ser menor que em caso de desemprego. E aí, quando essa petição chegou lá para o outro advogado veio falar comigo. Ah, doutora, mas, né, como é que, né, a senhora colocou essa informação aqui na petição do acordo? E aí, como é que fica isso? Porque eles combinaram ali e seria R$ 1.000 por mês. E aí a senhora colocou em caso de emprego, em caso de desemprego,
e aí no caso de emprego, um valor que não pode ser menor que em caso de desemprego. E aí ele me relatou ali, falou e tentou convencer e tal, e áudio para lá, áudio para cá, até que eu parei, né? E falei, bem, eu preciso explicar a essa pessoa por que essa petição foi feita dessa forma, tá? E aí, na minha retórica ali com ele, eu falei assim, doutor, olha, o que acontece ali? O juízo não abre mão que tenha pelo menos essas duas condições, em caso de emprego e em caso de desemprego. Ok? Então, assim, eles combinaram, né, o valor de 75% do salário mínimo, que dá os tais R$ 1.000 que eles combinaram. Eu não posso atribuir isso ao emprego, eu só posso atribuir isso em caso de desemprego, que é a situação fática hoje da sua cliente. Sua cliente não trabalha, então ela está ali vinculada ao caso de desemprego. Agora, em caso de emprego, eu fiz essa ressalva, né? Essa ressalva no sentido de não pode esse emprego, 20%, né, do salário da pessoa, não pode ser menor que o desemprego. Porque, doutor, não faz muito sentido, né? Uma pessoa está trabalhando e vai pagar menos do que se não estivesse trabalhando? Isso não faz sentido. E muitas pessoas, meus amigos, se utilizam disso para pagar menos pensão alimentícia. É uma verdade. Muitas pessoas se utilizam. Eu vou fazer um acordo com o meu chefe, vou ficar trabalhando de home office e tal, sem carteira assinada, porque eu vou pagar menos pensão alimentícia. Então, para evitar isso, né, que eu não deixo de colocar essa questão, esse ponto importante nas minhas petições, nos meus processos, tá bem? Por quê? Porque lá na frente, aquele menor que está recebendo a pensão, menor ou a mulher, ou o que for, essa pessoa pode se prejudicar, né? Recebendo ali para uma má fé do outro, recebendo ali uma pensão muito menor do que se ela estivesse desempregada, entendeu? Então, depende do caso a caso, é óbvio, mas via de regra, eu sempre presto atenção nisso, eu não deixo de incluir essa informação nos meus processos. Agora, você pode falar assim, ai doutora, mas eu já tenho isso estabelecido, eu já tenho essa decisão há muito tempo, inclusive eu vivo isso, né? Se ele estivesse trabalhando, carteira assinada, eu receberia muito mais do que do que o caso atual, que ele está lá como desemprego e realmente isso é uma coisa que acontece comigo. Porque o comando judicial é aquilo que eu tenho que seguir. Então, o que eu faço? O que você pode fazer se você já tem essa situação estabelecida de pensão? Acalma o coração, bebê. Acalma o coração, que eu vou explicar para vocês qual é a saída para esse problema, certo? A saída para isso é ingressar com uma ação de revisão de pensão, tá? Por quê? Porque você já tem uma decisão judicial, certo? O juiz já determinou aquilo ali. E para modificar aquele comando judicial, aquela pensão alimentícia que já tinha sido estabelecida, somente através de uma revisão de pensão alimentícia. Então, tem saída? Tem, mas, né, não deixa de conversar com o advogado, entender o caso a caso, porque cada um tem uma história, cada um tem uma pensão, cada um tem uma peculiaridade da sua vida.
tá bom? Isso pode se aplicar para um e, de repente, para um outro ali, talvez não. Então, vocês precisam procurar o advogado familiar para ouvir a sua história, para que você relate o que está acontecendo e aí sim ingressar com essa ação de revisão de pensão, tá bom? Então, ficou aí a minha dica para vocês de hoje. Não deixem de incluir essa informação na petição de vocês, tá? Seja ela uma petição, um processo que está começando, seja no meio do caminho do processo ali por algum acordo, tá? Não pode ser pago um valor menor que no caso de desemprego. Isso é importantíssimo. E caso você tenha alguma situação dessa já estabelecida, procure um advogado para fazer a sua revisão de pensão. Vou me despedindo aqui de vocês e boa diversão aí com meus erros de gravação. Até! Ai, meu Deus, o caderno caiu. Perdão. Eu ia falar uma coisa importante que fiz. Lembrei. E aí, tá bom?